Fala galera do Topa Pensar, com muita alegria, é muito bom voltar para esse canal maravilhoso e conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que é polêmico, um tema que gera muita discussão, o que é justiça. Filósofos, juristas, sociólogos e outros pensadores, outros intelectuais debatem há muito tempo sobre o significado dessa palavra. Será que é possível conceituá-la? Há quem diga que não é possível impor limites à palavra justiça, que ela não seria passível, portanto, de uma conceituação, não seria possível, desse modo, obter um conceito, impor limites à palavra justiça. Há quem diga também que a palavra justiça é apenas um sentimento individual. Logo, desse mesmo modo, não seria possível obter ou chegar a um conceito dessa palavra que é objeto de considerações desde os romanos, e os romanos diziam: a justiça é busca perpétua e sagrada para dar a cada um o que é seu. Vejam, eu não quero aqui chegar a um conceito de justiça com vocês, seria pretensioso demais da minha parte, mas me parece que existem algumas diretrizes que podem nos ajudar a encontrar o caminho da justiça. Vejam, o caminho. Justiça é caminhada, é processo. E os romanos já perceberam esse detalhe, esse lado da justiça. Muito embora existam muitas opiniões, muitos conceitos ou pretensos conceitos da palavra justiça, os romanos detectaram um lado dessa expressão, que é o lado do processo da justiça como um processo, como uma caminhada, como uma busca. E mais do que isso, me parece que a justiça também é uma virtude, é um princípio ético, um valor que todos nós devemos cultivar, praticar cotidianamente. Essa é a primeira diretriz para chegarmos à justiça, talvez, quem sabe. Essa é uma pretensão que deve fazer parte do nosso dia a dia. Os processualistas no direito, os processualistas civis, eles agora têm um enorme desafio à sua frente, porque o novo Código de Processo Civil trouxe no seu artigo 6º algo extremamente curioso. Pela primeira vez, salvo o melhor juízo, a palavra justiça foi positivada. E o que isso significa? A palavra justiça é um dos objetivos do processo civil, do processo judicial. Pode ser um processo de trabalho ou até mesmo o processo criminal, por que não? E o artigo 6º ele tem um texto maravilhoso que eu costumo chamar de o mantra do processo civil. E também porque não pensar que seja também um mantra da sociedade, da vida em sociedade. E diz lá o artigo 6º do novo Código de Processo Civil: todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Vou repetir. Todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, juiz, autor e réu, para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Eu já escrevi, por exemplo, que esse artigo, esse dispositivo legal do novo Código de Processo Civil, faz com que o processualista, apegado à técnica, muitos deles, e sempre foram apegados à técnica, tenham que assumir obrigatoriamente o papel de jus-filósofos. Normalmente o processualista diz que a justiça é um problema da filosofia do direito, que não lhe diz respeito, que não diz respeito à ciência processual. Muito pelo contrário, diz sim respeito à ciência processual. E aí nós chegamos à segunda diretriz para que possamos ter uma noção, ainda que superficial, ainda que que seja a ponta do iceberg, de justiça. Justiça é colaboração. Lembrem-se daquelas frases que nossas avós, nossas mães nos diziam durante a nossa infância e a nossa adolescência. Eu fui educado quase que à base dos ditados populares. Uma andorinha só não faz verão, a união faz a força. Um por todos, lembrando os três mosqueteiros, um por todos e todos por um. Justiça é trabalho em equipe que requer necessariamente cooperação, colaboração entre todos os envolvidos. Habermas defende essa tese, sempre defendeu essa tese, de que justiça seria obtida por meio de um consenso e de um processo dialógico para que se obtenha o consenso.
Essa é a segunda diretriz, justiça como comunidade de trabalho, como trabalho em equipe. E para que se trabalhe em equipe, para que todos nós trabalhemos em equipe, a cooperação, a colaboração se faz imprescindível para que nós atinjamos um consenso, para que nós atinjamos, quiçá, a justiça no caso concreto. E vamos agora para a terceira diretriz dessa palavra tão difícil, tão delicada. Michael Sanders, por exemplo, diz em uma de suas exposições, ele não diz, mas ele nos mostra que, dependendo da situação, quando nós temos pessoas conhecidas e envolvidas em um determinado conflito, as nossas opiniões tendem a mudar, tendem a se alterar. Realmente, nós temos que parar para pensar e sempre refletir as situações da vida em concreto, ou seja, os casos reais da vida, ao invés de ficarmos tentando achar, talvez, um conceito para essa palavra que não pode ser conceituada. Essa não é uma resposta definitiva, mas é apenas uma reflexão. E qual a terceira diretriz? A terceira diretriz, antes até de falar dela, lembrando também Paulo Freire, a justiça envolve educação, e educação se constrói em comunhão. Logo, olhem, mais uma vez aqui, a cooperação, o trabalho em equipe e a comunidade de trabalho. Vamos agora para a terceira diretriz, finalmente, da palavra justiça. O que vem a ser justiça? Caramba, hein? Coisa difícil de se perguntar. Será que só os filósofos realmente devem se preocupar com isso? Muito pelo contrário, eu entendo que não. Todos nós temos que nos preocupar com isso. Às vezes a justiça é um simples sorriso, é um simples carinho a uma pessoa que necessita daquilo em determinado momento, numa situação difícil da sua vida. Por isso, justiça, já digo para vocês o que é justiça, pelo menos qual é a terceira diretriz dessa palavra. E eu vou antes falar de 3 autores que em seus livros, em sua produção literária, têm obras que terminam, que concluem com a palavrinha amor. Justiça, segundo Piero Calamandrei, no seu livro As Boas Relações entre Juízes e Advogados, seria altruísmo. E Francesco Carnelucci, no seu livro Como se faz um processo, diz ao final, depois de uma exposição brilhante sobre o processo civil, o processo penal, ele diz que justiça é amor. Vejam que interessante. E Edgar Morin também, em um de seus livros, em uma de suas obras, diz que a justiça social, não com essas palavras, mas ele conclui dizendo que é preciso amar, é preciso semear a vida em comunhão. Vejam esses grandes autores nos dizendo e nos traçando algumas diretrizes para que nós busquemos essa tal justiça. Justiça, segundo os cristãos, seria amar uns aos outros, ou como diria Renato Russo, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Olhem só as 3 diretrizes da palavrinha justiça. Quais são elas? Para retomar aqui, justiça é processo, é caminhada. Justiça é trabalho em equipe, é comunidade de trabalho. E justiça é considerar o outro, respeitá-lo, amá-lo profundamente, respeitar as diferenças, exercitar a tolerância. E dessa palavra amor, muitos desdobramentos virão, muitas virtudes nascem do amor ao próximo. E aí, o que vocês acharam? Professor Samuel Mendonça, professor Mauro Cardoso, esse vídeo é dedicado a vocês. O que é justiça? Vocês topam pensar?